Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Paulo Lima ou Zé FKA. Hoje, para você que está aqui no YouTube ou para você que está tomando contato com isso através do Instagram, através de outras mídias, eu quero apresentar a você um processo de construção de uma nova realidade. No YouTube, para quem me conhece, eu tenho 2 canais. Um canal é a Arte de Viver, que trabalha basicamente meditações, reflexões sobre a vida, conexão com os anjos superiores, com os anjos de luz, com o Arcanjo Miguel, Rafael, Uriel, enfim, você já está acostumado a conhecer todas essas meditações lá no YouTube. E o Milionariamente, que é um canal de leitura de livros, basicamente um canal de leitura de livros. O que eu tenho a oferecer hoje a você é uma nova modalidade de pensar, sentir, vivenciar, experimentar a conexão com as suas energias. É uma revelação que foi sendo construída ao longo do mês de dezembro de 2022, depois janeiro e fevereiro de 2023. Um processo muito intenso, muito poderoso, que me causou revelações bastante profundas mesmo no cotidiano. Eu, neste período, neste ciclo de 3 meses basicamente, parece que uma onda diferente começou a me afetar. Eu não conseguia entender diretamente o que estava acontecendo. Depois de mudança de casa, depois de uma série de alterações, praticamente os meus equipamentos de gravação, tanto câmeras quanto notebook, resolveram pifar. Apagaram, literalmente apagaram, e eu perdi praticamente todos os arquivos. Eu estou contando isso porque enquanto eu tentava fazer essa reconstrução de conexões, de aparatos, ou seja, eu fiquei sem gravar, sem poder produzir nada, começou a surgir em mim uma inspiração muito grande e muito intensa, muito forte, grande no sentido de amplificada. E eu não neguei nenhuma dessas inspirações, apesar de não entender muito bem no início o que estava acontecendo. E aí foi curioso, porque eu comecei a escrever, como é o meu processo, né, de escrita de livros, escrever manualmente, de forma manuscrita. Então eu comecei a trazer isso e começou a ganhar um corpo diferente, uma inspiração, um nome começou a surgir. E aí, mais uma vez, nesse momento, eu, buscando entendimento, apesar de não negar, eu comecei a escrever e não conseguia entender, começou a me bater forte o que muitas vezes acontece com muitas pessoas, que são as convicções ou as crenças que nos limitam à ação. A pergunta que vinha na minha cabeça em alguns momentos, enquanto eu estava lá escrevendo, você vai se dedicar a mais um projeto que não vai dar em nada. Não, esse negócio não dá certo, não é esse o caminho. Eu comecei a sentir dentro de mim pela primeira vez, de maneira muito nítida, muito clara, como se as crenças, as convicções que limitavam as minhas ações no mundo, realmente estivessem muito afloradas. E entre as minhas meditações, entre o processo de entendimento de tudo isso, eu falei, mas o que está acontecendo? E aí eu sinto uma voz dentro de mim, não é no ambiente, no espaço, mas dentro do meu interior, me questionando. Filho, o que você quer de fato? Uma pergunta que eu, naquele momento, atribuí a Deus. E as respostas que vinham por conta disso, elas sempre estavam suportadas por esse processo de construção de crenças anteriores. Você que é espiritualista, você que é adepto dessa concepção da nova era, você que
trafega por esse ambiente da espiritualidade maior, talvez já tenha sentido isso na pele, eu muitas vezes, não foram poucas. Quando você vai falar dos nossos irmãos estelares, dos aliens, dos ETs, a primeira expressão que as pessoas colocam muitas vezes é um risinho no canto do lábio. Mais um alucinado aí que vem falar de ET. Quando você vai falar de espíritos, de reencarnação, de vida após a morte e voltar a este mundo para que você possa cumprir as etapas de todo o seu sistema, também debocham. Se não fazem isso às claras, na sua frente, muitas vezes, debocham. Entre conversinhas, entre depois discussões. Quando você resolve falar sobre anjos, uau! Mais um lunático nesse plano da Terra, falando de coisas que são impalpáveis, que não podem ser tocadas. E por último, quando você, por exemplo, vai falar das civilizações antigas para muitas pessoas, é como se você estivesse cometendo um pecado, uma heresia aqui na Terra. E tudo isso, neste momento que esta pergunta surge, o que você quer, meu filho? E eu atribuindo isso a Deus? Essas perguntas ficaram, esses pensamentos, na verdade, ficaram pulsando dentro de mim. E aí, eu, novamente em meditação, em silêncio, numa conexão com a alma, eu ouvi uma outra pergunta. Do que você tem mais medo? Perceba a pergunta. Do que você tem mais medo? Essa pergunta pode servir para você também. Do que você tem mais medo? Se você olha para a sua vida hoje, para o cenário da sua vida, e ela não está trazendo aquilo que você gostaria que fosse, se os resultados não são aqueles que você gostaria, se você faz e os resultados não se concretizam, vale fazer essa pergunta. Do que você tem mais medo? Para mim, a resposta foi, depois de muitas meditações, depois de muitas reflexões, era uma só. O medo de dar certo. O medo de acertar. O medo de estar correto. O medo de ter que encarar as pessoas, olhar nos olhos delas e dizer, valeu a pena. Valeu a pena tantos distúrbios, às vezes, no cotidiano? Para você, se você estiver numa situação de falta de dinheiro, de briga com familiares, de desavenças, e de muitas pessoas no seu meio, às vezes, se contrapondo aos seus ideais, aquilo que você acredita. E eu não estou dizendo só de espiritualidade. Eu não estou dizendo só de estelares, de galácticos, de anjos. Não, não é só disso. Sobre as questões mesmo, do cotidiano, daquilo que você vai fazer enquanto profissão, do desenvolvimento que você tem de um negócio, uma ideia que de repente surgiu para você e que você quer colocar em prática e a oposição começa, mas a maior oposição, o maior desafio que nós temos, ele nunca é externo. Ele é interno, ele começa dentro de nós. Ele começa a se posicionar de uma forma que nós nos autossabotamos para justificar ao mundo aquelas falhas comuns, corriqueiras, que estão estabelecidas. E para que aquelas pessoas que apontam o dedo para você
tenham razão naquilo que elas estão dizendo. Quantos caminhos psíquicos mesmo, energeticamente psíquicos, que são estabelecidos de exercício de domínio de uma consciência por outra, apenas por uma ação mental, uma ação de crença, uma ação de convicção. E o ser que é vitimizado vai fazer de tudo para justificar aquela condição. Porque não é possível a gente esquecer. Não existe algoz sem vítima. E não existe vítima sem algoz. Só que uma coisa é comum entre ambos. Os dois são escravos. Ambos são escravos um do outro, num sistema energético que auto-sabota a consciência daqueles que estão envolvidos neste processo. Bem, quando eu compreendi isso, nestas respostas, nesta conversa meditativa com Deus, eu comecei a me liberar, fiz muitas orações de perdão antes, para mim mesmo, por me permitir sentir e deixar ser envolvido por questões que eu mesmo criei. Ninguém tem responsabilidade sobre os resultados da minha vida, só eu. Da mesma forma para você, ninguém tem responsabilidade alguma sobre os resultados da sua vida. Não são os outros que fazem coisas a nós. Somos nós que permitimos que os outros façam coisas a nós. Somos nós que nos permitimos ser escravizados. Física, mental, psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente. Quantos obsessores de si mesmos existem por aí? Pessoas que se obsediam diariamente. Não se permitem avançar em todos os processos porque ainda estão vinculadas a um modelo construído amorosamente, com as melhores das intenções, por aqueles que nos criaram. Pelos pais, pelas mães, pelas instituições. Este processo de construção de escravização mental e espiritual, ele é amoroso. Sempre na melhor das intenções. Agora, quando nós avançamos nesse caminhar, nesse desenvolvimento, e começamos a tomar consciência destes processos, é preciso se libertar, é preciso criar um processo de libertação. E foi, para minha surpresa positiva, nestas reflexões, nessas meditações profundas que eu tive, que começou a se apresentar uma consciência. Mais uma consciência. Aquela consciência que pulsava, mas que eu não conhecia. Acostumado que estou nesse processo de canalizações, de mediunização, já de anos de trabalho na espiritualidade de uma maneira ampla, eu não reconheci aquele ser, aquela inteligência que inspirava. Não mediunizava, não canalizava, mas lançava na minha consciência palavras que começaram a despertar um interesse maior. E aí foi que eu me permiti continuar a escrever, se conectar de fato, depois de selar todos os ambientes, me garantir com o meu mentor espiritual, o Pai Malaquias, e permitir que essa inspiração realmente chegasse com força. E qual não foi a minha surpresa? Depois de ter escrito mais de 300 páginas manuscritas, começa a surgir um texto diferente, aparentemente que se conectava com aquilo, mas um texto diferente. E eu comecei a recebê-lo. E escreve, e durante 22 dias, 23 dias mais ou menos, um novo livro saiu, que é Quetzal, Um Caminho para a Transformação da Alma. Em conjunto com este livro, já está na Amazon, já está no Clube de Autores, veja,
Em 20 dias esse processo aconteceu, 22 dias, enfim, entre a recepção dos textos, a preparação e colocar isso, o cadastro na Biblioteca Nacional e tudo, e colocar isso nas plataformas. Já está lá. Mas, ainda que eu tivesse feito todo esse processo, algo começou a se movimentar ainda, não estava terminado, precisava concluir. Tinha outra etapa que eu precisava fazer. E nesse meio tempo surge uma imagem no campo mental, não foi fisicamente, mas no campo mental, eu vou mostrar ela para vocês, e ela começa a se revelar. E quem me inspirava nessas imagens? Quetzal. Quem é Quetzal? É um deus lendário, podemos dizer assim, que sobrevive na cultura mesoamericana, na cultura das Américas, acima do Brasil, até hoje, que é Quetzalcoatl, a serpente emplumada, o deus a serpente emplumada. Quando eu recebi essa primeira conexão, eu falei, eu conheço Quetzal. E Quetzal é um deus mesmo, uma formatação de um deus, só que eu não conhecia na profundidade. Quando nós tivemos o advento de 2012, todo o movimento esotérico, todo o movimento da nova era se envolveu com essa transição que teve início, com o feixe de fótons que foi instalado em direção ao planeta, vindo de Alcione, de todo esse foco de evolução que nós passamos, e que agora continua na Terra em transição. Eu estudei muito o calendário maia naquela época. E por estudar o calendário maia, surgia de vez em quando, além de Pakal Votan, naturalmente, mas surgia também o nome de Quetzalcoatl. Mas de fato eu nunca me aprofundei. Só que agora, diante desta novidade, desta imagem que surge, eu vou mostrar a vocês, eu fui estudar, fui tentar entender quem era Quetzalcoatl. E passei horas e horas e horas pesquisando, lendo livros, fazendo uma série de anotações, enfim, para poder compreender. Quetzalcoatl é um deus transformador das Américas. Existem registros de sua passagem aqui no plano da Terra, na América, de 2, 3 mil anos atrás, da nossa era. Há relatos de uma disputa entre este Deus com o irmão, enfim, mas o fundamento, o que embasa hoje a crença em Quetzalcoatl, é o poder transformador da vida que ele tem. Não vamos entrar no mérito da sua existência ou não, dos aspectos míticos, esotéricos, ocultistas, mas vamos apenas nos ater neste momento, e você mais para frente vai entender isso, na força que ele tem em suas palavras. Quando você ler os textos de Quetzalcoatl, você vai compreender fundamentalmente a força que tem essas palavras, uma força de transformação. Quetzal é uma ave da América, emplumada, muito colorida, muito bonita, com cores de tonalidade azul, vermelha, rosa, enfim, tem um mix de cores. E Coatl é serpente, daí vem o nome, a serpente emplumada. Depois de descobrir isso, surgir este nome, começa a surgir um outro nome, que aí sim dá vazão a esse conhecimento. Esta figura que você vai ver agora foi a imagem que eu capturei no meu campo mental. Não é um trabalho profissional, não sou pintor nem desenhista profissional, mas foi o que eu consegui fazer de tradução. É um arquétipo, de profunda sabedoria, você vai entender isso. De profunda sabedoria. As conexões que são estabelecidas através de um sistema de chakras, de centros energéticos, como prefere Quetzal, que vão sendo ativados um a um até que você chegue à ativação principal do seu Merkabah. Aqui há uma sabedoria ímpar. E desta forma surge, como você pode ver aí, o nome, o caminho cíclico da serpente emplumada. Deste desenho que você está observando, desta grafia
que eu tentei traduzir com mais transparência possível aquilo que aparecia no meu campo mental, eu transformei neste processo. A construção de um conceito de Deus se conectando à Terra, através da Grande Pirâmide. Os obeliscos sendo conectados à existência humana e representando a fisicalidade. Não sei se existe essa palavra, mas representando a fisicalidade, representando o físico, o aspecto físico. Da mesma forma, a estrela de 12 pontas representando os 12 anciões originais, os 12 anciões primordiais, da construção da consciência humana a partir da mãe primordial, dessa mãe divina, que foi inoculada pelas partículas de Deus para podermos criar a concepção do tempo e depois do espaço. Através dessa vibração dos 12 anciões, nós tivemos a representação da estrela de 5 pontas, aqui apresentando o corpo físico, o corpo humano. Se os obeliscos representam a fisicalidade como um todo, na dualidade entre opostos, entre positivo e negativo, entre polaridades, a estrela de 5 pontas representa o corpo humano nesse conceito. E nessa busca de conhecimento nós fomos avançando. Surge a pirâmide dentro do obelisco, ou os triângulos, representando o primeiro passo dessa conexão divina com a humanidade, com os seres físicos. Depois, cada um dos chakras sendo projetados, sendo conectados com as suas verdades, trazendo uma amplitude de sabedoria, até que nós pudéssemos chegar àquilo que foi construído, e você vai observando aqui, perdão, desculpa interromper o raciocínio, mas você vai observando que há uma sabedoria emplacada aqui. O chakra coração cósmico, por exemplo, é uma grande conexão com Jesus Cristo, eu chamo ele de chakra crístico, é uma grande conexão com Jesus Cristo. E a primeira representação da flor da vida, as 4 células virginais, conforme Drunvalo Melquisedeque nos ensina, e depois o aparelho de transporte de alma, que é o Merkabah. Diante disso, nós temos um sistema de 12 chakras, de 12 princípios essenciais da existência humana. Os 7 tradicionais que você já conhece, através da cultura indiana, principalmente, e mais 5 que estão extra-corpo, extra-fisicalidade, que nos fazem conectar com o plano superior. E nesse avançar de sabedoria, você vem com cada um dos caminhos. Aqui é o caminho. Se lá no anterior nós tínhamos os chakras, aqui nós temos o caminho. Vai ter a descoberta da vida, o reconhecimento do outro, o exercício da vontade e o poder de manifestação, a manifestação de um ser autêntico, o verbo expressando-se na forma como uma potência de criação e de manifestação. A visão além, através do chakra frontal, da conexão superior que nós temos com o princípio divino, a essência da ascensão, que é a nossa coroa, que amplificada se aprofunda no próprio ser, o amor universal, limitando o exercício do campo mental, porque a partir dessa conexão você está num plano maior de conexão. A purificação da alma, que é o chakra terrestre, está lá embaixo, 10 centímetros abaixo do nosso pé. O Cristo no 10º estágio, que é este quase perto do timo, conectado com você. E o 11º estágio, reconhecendo o propósito da sua existência, chegando ao ápice do Merkabah, que é a própria conexão com ela. A partir disso, a partir desses estudos, dessas vibrações, eu comecei a me aprofundar e estudar e criei, por conta dessas inspirações, literalmente eu recebi essas revelações, 24 horas de aula, de gravações. São 13 vídeos, contando com a ativação do Merkabah, mas são
12 vídeos de aulas teóricas e mais 13 vídeos de meditação de aprofundamento no ser. São 24 horas de aulas práticas, mais 8 horas de meditações. Esse sistema, ele traz para você uma oportunidade ímpar de se conectar com profundidade. Nós não estamos falando de uma horinha de aula que vai lhe dar um conceito, uma ideia muito superficial, não. É um aprofundamento atravessando o conceito de chakras um a um. Essa oportunidade que você tem, você vai perceber que são poucas as vezes que você esteve diante de um conhecimento que pode lhe conduzir de fato a uma vida mais saudável, mais conectada com os seus mentores, mais avançada espiritualmente e com um ambiente muito mais próspero. E nós estamos falando de prosperidade plena. Não é apenas um subsídio financeiro que vai garantir a sua existência, a permanência na condição atual. Não. Quetzalcoatl nos orienta aqui profundamente, a palavra dele, a ação dele, a manifestação dele, a associar a espiritualidade com a prosperidade plena em todos os níveis da sua existência. É um exercício. Cada uma das ativações nesse sistema de 12 chakras vai lhe conduzir realmente a uma conexão mais profunda do seu ser. E eu decidi, nessa forma, transformar este conhecimento de uma maneira mais acessível para todas as pessoas. Esse material todo já está lá na Hotmart e ela proporciona a você a possibilidade de você ter isso disponível para sempre, de maneira eterna dentro da plataforma da Hotmart, para que você possa usar quando você melhor entender. Eu tenho uma recomendação e eu sou muito categórico neste sentido, que você, ao comprar o produto, faça as meditações, faça os estudos um por dia, apenas um. Não queira fazer todas as aulas de uma vez, não vai ajudar, não vai resolver. Se for para ser assim, recomendo a você que não invista o seu tempo nem seu dinheiro. Faça um por dia, de maneira que você possa, ao longo dos seus dias, se conectar com profundidade a essas convicções, como ele disse no início, que estavam atabalhoando a minha vida. E foi muito curioso, porque depois eu entendi, quando todo o meu sistema mundano, vamos assim dizer, foi paralisado, eu entendi, eu compreendi isso profundamente. Eu precisava vivenciar cada uma das etapas que estavam colocadas ali. Não poderia produzir algo, escrever sobre algo que eu não tivesse a experiência própria. E depois que eu não testasse isso antes. Então eu já apliquei isso em algumas pessoas para ver se ele funciona e o resultado realmente é fabuloso. Traz uma conscientização, um aprofundamento no ser de maneira muito clara, muito evidenciada. Esse é o aspecto fundamental de todo esse trabalho. O caminho cíclico da serpente emplumada vai propiciar a você 12 dias de imersão no seu próprio ser. É um trabalho para você trazer revelações. Vai passar por revisões de convicções, perdões, afastamento de energias e egrégoras que eventualmente estejam rondando a sua vida. E aí, nesse desenvolvimento, como um bônus, eu incluí como 13º trabalho a ativação do seu Merkabah. A ativação do seu Merkabah num ciclo de 21 dias após a realização das 12 aulas e das 12 meditações. A minha recomendação é essa. A ativação do Merkabah eu não vou deixar disponível no YouTube, ela vai ficar específica para esse trabalho. Todo esse processo, toda essa
imersão que você vai vivenciar. Já está aí disponível através de um link para que você acesse lá na Hotmart. É imperdível, porque ele garante uma profundidade de conexão com a visão de mundo que nós queremos ter, com a quebra de paradigmas, com afastamentos não só de pessoas, mas de energias e egrégoras que muitas vezes estavam conectadas a nós e que nós estávamos alimentando de maneira obsessiva, num processo de auto-obsessão, de autossabotagem. Enquanto você se preocupa com a vida alheia, a sua vida não anda. Enquanto você permite que os outros interfiram direta e drasticamente na sua existência, a sua vida não progride. É preciso criar uma nova forma de ser e uma nova forma de pensar, de atuar, de se reconectar. Aqui, neste ponto da sua existência, o meu convite a você vai continuar repetindo, um convite de uma pergunta? Vai continuar repetindo o mesmo sistema de crenças, de convicções, de enredos, de histórias? Qual é a história que você continua contando para você e que não tem trazido nenhum resultado positivo ou apenas gotículas de resultados positivos? Do que você tem medo? Lembre-se, eu ouvi isso para mim. Do que você tem medo? No meu caso, a resposta foi: nossa, de dar muito certo e eu ter que enfrentar de uma vez por todas, porque não há mais tempo, o poder que é vencer. E não é vencer os outros, é vencer a si próprio, as próprias limitações autoimpostas, as próprias dificuldades, as sombras internas que querem se manifestar e tornar-se translúcidas e que nós aprendemos, nós vinculamos essa energia e não a deixamos sair, fugir. Nos alimentamos delas como obsessores. Nesse canal, pode parcelar esse trabalho em 12 vezes. Com todas as garantias que a Hotmart dá, é uma plataforma já reconhecida no mercado. E você vai ter acesso imediato a mais de 24 horas de aula, a mais de 8 horas de meditações, a todos os PDFs das apresentações e o bônus especial, que é a ativação do seu Merkabah. O meu convite é esse: venha participar do caminho cíclico da serpente emplumada. Este caminho de luz, este caminho de harmonia, este caminho de conexão com o próprio Criador. Clique no link, faça a sua aquisição e imediatamente será disponibilizado para você assim que confirmado o pagamento. Eu agradeço, em breve retornaremos com novos trabalhos, novas dimensões aqui de atuação e meditações. Forte abraço e até breve.